Agora, abra a tua Bíblia no livro de Números, Números capítulo 11. Números capítulo 11, nós vamos meditar a palavra de Deus. Recomendação das crianças da igreja: leia a Bíblia e faça a oração. Se você não conhecer a recomendação das crianças, vou dizer de novo: leia a Bíblia e faça oração. Se quiser o quê? Morrer, né? Se quiser desanimar, é só ler a Bíblia e orar, meu irmão? Para quem quer desanimar, ficar fraquinho na fé, se ler a Bíblia e fazer a oração e orar, essa pessoa vai ser um derrotado, vai ou não vai? Não, né? Quem lê a Bíblia e faz oração, cresce diante de Deus, cresce no conhecimento, cresce na obediência, enfim. E se eu for falar aqui, a gente vai embora. Mas não é disso que eu quero tratar hoje. Estamos aqui num propósito, buscando a presença do Consolador, o Espírito Santo. Se você, irmão, você precisa buscar essa intimidade com o Espírito Santo, porque tem gente que só lembra do Espírito Santo, o Consolador. Na hora da tristeza, a pessoa, nossa, vem Espírito Santo, porque ela está triste, está amargurada, está, sabe, assim, magoada. Mas não, nós precisamos do Espírito Santo. Ele não é só o Consolador, Ele é aquele que batiza, Ele é aquele que dá dons. Tudo isso é para quê? Para a gente trabalhar no reino. Então não posso lembrar do Espírito Santo só quando eu estiver triste para ele me consolar. É igual aquela pessoa, quem quer um amigo que só lembra de você na hora que ele precisa? Quem quer um amigo desse? Ninguém quer, irmão. Você vai querer uma pessoa, sou seu amigo. A pessoa só lembra de você quando ela precisa. Quando ela está bem, passa de largo na porta. Não está bem, nem lembra de você. Aí quando a coisa está apertando, quando ela precisa de um dinheiro emprestado, quando precisa de uma oração, quando precisa de socorrer, aí a pessoa bate. Ninguém quer um amigo assim, irmão. Mas às vezes é assim que a gente se comporta diante da presença do Espírito Santo. Estou triste, Espírito Santo, vem aqui e chora. E na hora que ele quer usar você, o que você faz? Sai correndo? Não, eu não, né? É assim, pastor? Tem gente que é assim, né? O Espírito Santo fala, meu filho, eu quero usar você. Não, aí quando é o contrário, é quando é o Espírito Santo que precisa, que ele não depende, mas ele precisa da gente. Deus conta com a igreja. Essa missão de pregar o Evangelho foi dada, essa gloriosa missão de pregar o Evangelho. A Bíblia diz que os anjos queriam pregar, mas Deus não deixou, né? Essa missão é da minha igreja, é dos meus filhos, olha só. Mas a gente tem que contar com a presença do Espírito Santo. Sem ele, irmão, a Bíblia diz que é ele que convence o homem do seu pecado, da justiça e do juízo. Então a gente conta com a presença dele. Achou em Números capítulo 11? Vamos fazer uma oração? Feche os olhos aí, fale com Deus, peça para Deus falar o teu coração também essa noite, em nome de Jesus, nos ensinar, nos instruir, em nome do Senhor. Senhor Deus e Pai, também aqui estamos na Tua presença, Senhor, nós queremos ouvir a Tua palavra. Fala conosco, meu Deus, nessa hora, nos ajuda, nos ensina, meu Deus, na compreensão, no entendimento, no temor, que não haja comichão nos nossos ouvidos, meu Deus, que não haja dureza no nosso coração, mas que haja sensibilidade nos nossos ouvidos, meu Deus, e que haja sensibilidade no nosso coração, ao ouvirmos, meu Deus, e recebermos a Tua palavra, que haja temor, meu Pai, nessa hora, dentro do nosso coração. Eu oro agora, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para tornar conhecido o mistério do Teu Evangelho, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Números capítulo 11. Versículo 25. Eu só vou ler um versículo com os irmãos e depois a gente volta
a partir do versículo 16, mas eu quero frisar aqui o versículo 25, a princípio. Diz assim: então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do Espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Eu vou contar até 3, peço que a igreja leia junto comigo no nome de Jesus. Vamos lá, versículo 25, 1, 2 e 3. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do Espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Amém? Pode tomar teu assento, em nome de Jesus. Deus abençoe pela referência. Irmãos, eu estava hoje meditando nessa palavra, e eu falei um pouquinho dela na nossa reunião que nós tivemos com os obreiros. Foi algo que Deus tinha ministrado alguma coisa no meu coração, e aí eu pedi permissão ao pastor, e falei um pouquinho, bem rapidinho lá na reunião dos obreiros, e eu queria estender essa palavra para os irmãos, para nós aqui hoje, mais uma vez, porque a palavra de Deus, irmão, ela é tão rica, é tão profunda, que cada vez que a gente lê, a palavra é a mesma, o texto escrito é o mesmo, mas a revelação que Deus dá é sempre algo novo para a nossa vida. E aí hoje eu fiquei mais uma vez meditando nessa palavra, e o Espírito Santo foi falando algumas coisas novas ao meu coração. Então, no capítulo 11, nós vamos ver lá a partir do versículo 1, que a nação, o povo de Israel, estava murmurando contra Deus, se queixando, porque agora eles estavam comendo só o maná. Então eles acharam ruim. Poxa vida, todo dia esse maná, todo dia, não tem outra coisa. E a Bíblia diz que eles começaram a murmurar contra Moisés, reclamar para Moisés: ô Moisés, a gente já está cansado de comer esse maná, e todo dia esse maná, não tem outra coisa não. E a Bíblia diz que eles vão falar e vão lembrar do Egito, irmão. Vão lembrar e vão dizer: olha, lá no Egito a gente comia pepino, a gente comia melão, a gente comia alho poró, a gente comia, olha, só coisa fina, né, irmão? Você viu aí a comida que eles estão falando que comia lá? Só comida, só prato fino, né? E eles estão reclamando que Deus só mandava maná. E o maná, irmãos, a Bíblia diz que era como se fosse uma semente que caía todas as manhãs. Deus mandava o maná, e eles faziam bolos com aquela semente, e ele tinha um gosto próximo do azeite fresco. Ou seja, o azeite era algo muito caro nessa época aqui. Azeite era, irmão, azeite era dinheiro, azeite falava de unção, azeite era algo muito caro. Então, Deus estava dando o melhor para o seu povo, mas o povo achou que era ruim. O povo achou que todo dia comer esse maná era melhor quando a gente estava no Egito comendo pepino. Porque é isso que às vezes a gente vê em algumas pessoas, irmão, que sai do Egito e Deus dá ali uma porção e está abençoando a vida da pessoa, e a pessoa consegue desconsiderar a bênção de Deus sobre a vida dela e lembrar do que ela comia lá no Egito. Não tinha como se comparar pepino, melão e alho com o maná que Deus estava dando para aquele povo. Mas o povo agora estava sendo ingrato diante de Deus, contra Deus. Estava murmurando, reclamando daquilo que Deus havia dado. Quantas vezes a gente também não é assim, irmão? A gente reclama, a gente pede para Deus as coisas, daqui a pouco Deus abre a porta, Deus abençoa, e com a mesma boca que a gente deu graças a Deus quando recebeu, às vezes a mesma boca vai reclamar daquilo que Deus nos deu. Infelizmente, se a gente estiver na carne, que nem esse povo aqui estava na carne, eles não conseguiam ver gratidão naquilo que Deus estava fazendo, o cuidado de Deus.
E aí eles começaram a chorar. Chorou lá para Moisés. Imagine, irmãos, quase 3 milhões de pessoas chorando na cabeça de um homem só. Imagine isso. Aí Moisés ficou doidinho lá e foi falar com Deus. E Moisés foi reclamar com Deus: Senhor, lá no versículo 11, Moisés vai falar com Deus, olha só, por conta da reclamação do povo, e eu vou encurtar aqui porque eu quero entrar na outra parte. Então, Moisés vai falar com Deus, lá no versículo 11, vai dizer assim, ó, disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal ao teu servo, e por que não achei graça aos teus olhos, que puseste sobre mim a carga de todo esse povo? Então Moisés está falando para Deus assim: Senhor, o Senhor não se agradou de mim não? O Senhor está me fazendo um mal desse, de eu ter que carregar esse povo tudinho. O Senhor não viu graça em mim não? Olha só o que o Senhor está fazendo. Para Moisés, carregar aquele povo que estava chorando e murmurando, aquilo, irmão, era um castigo de Deus. É assim que Moisés está vendo essa situação, é assim que Moisés está olhando. E ele vai dizer assim, ó, no versículo 12: concebi eu porventura todo este povo? Moisés está dizendo: foi eu que parei esse povo aí? São meus filhos? Senhor, não tenho nada a ver com isso não. Esse povo não é meu, não são meus filhos, não foi eu que pus nesse mundo não. Continua o versículo 12: gerei-o eu para que me dissesses que o levasse ao colo como o aio ou o escravo leva o que cria, a terra que juraste a seus pais? Então Moisés está dizendo assim, ó: Senhor, o Senhor, não foi eu que gerei esse povo para o Senhor dizer para mim, para eu carregar esse povo no colo, como um escravo carrega o filho do seu Senhor, para a terra prometida, não. Não foi eu que gerei esse povo aí é o Senhor, é seu. E agora esse povo, está todo mundo aqui, ó, chorando na minha porta aqui, que era um povo que queria comer carne, irmão. Agora, é interessante que você não vai ver eles dizendo que comia carne no Egito. Vocês viram eles falando que comia carne no Egito? Porque às vezes assim a pessoa, às vezes somos nós assim, a gente quer cobrar de Deus aquilo que a gente nem tinha lá no mundo, no Egito. Eles quiseram cobrar de Deus aquilo que eles nem lá no Egito não comiam. Porque se falasse, né, a gente comia carne lá no Egito, Senhor. Aí poderia até falar, né, não, comia carne lá, quer comer carne aqui. Mas não, vivia comendo pepino, melão e alho. E agora está reclamando do maná que Deus havia mandado. Aí Moisés vai falar com Deus, vai falar: Senhor, o povo é teu, ó, eu não tenho nada a ver com isso. Moisés, né, na sua humanidade, Moisés ali, homem também, foi falar com Deus. E aí Deus vai falar com Moisés, versículo 13: de onde teria eu carne para dar a todo este povo? Moisés falando com Deus: porquanto contra mim choram dizendo, dai-nos carne a comer. Eu sozinho não posso levar a todo este povo, porque muito pesado é para mim. E se assim fazes comigo, mata-me, eu te peço, se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver o meu mal. Então Moisés falou assim para Deus: Senhor, ó, não dá para levar esse povo sozinho não, eu não estou aguentando esse povo não. E se é assim, se o Senhor quiser fazer isso comigo, ó, quer saber de uma? Eu prefiro que o Senhor me mate, eu prefiro que o Senhor acabe com a minha vida. Se o Senhor me ama, se o Senhor viu graça em mim, eu prefiro que o Senhor me mate, tire a minha vida. Olha só, irmão, Moisés, hein, que Deus operou, fez tantas coisas grandiosas através daquele homem, deste homem. Abriu o mar, mandou as pragas no Egito, mandou o maná, mandou a água sair da rocha. Mas agora Moisés está cansado. É um homem de Deus? É um homem de Deus. É cheio do Espírito Santo? É cheio do Espírito Santo. Mas imagina a multidão ali chorando. Era humano também, era ser humano também. E aí ele vai colocar, né, aquele peso da responsabilidade, ele vai transferir para Deus. E aí Deus vai dizer para Moisés: tá bom, Moisés, porque Deus não entendia essa questão da humanidade física. Por isso que Jesus veio em carne. Por que Jesus hoje entende as nossas fraquezas, as nossas limitações? Por que Deus entende hoje? Porque Jesus fez carne. Mas como que Deus ia entender a natureza humana, sendo que Deus não fica cansado, irmão. Deus não fica chateado. Deus não tem isso, não.
Deus não fica desanimado. Não, Deus é Deus. Mas Moisés, na sua humanidade, apesar de ser cheio de Deus, do Espírito Santo, ele estava cansado. E olha só o que Deus vai direcionar a Moisés. Versículo 16: E disse o Senhor a Moisés: Ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, de quem sabes que são anciãos do povo e seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação, e ali se porão contigo. Então eu descerei e ali falarei contigo, e tirarei diga Espírito, e tirarei do Espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que tu sozinho não o leves. Porque olha aqui para mim, irmãos, uma coisa é você levar algo sozinho, outra coisa é você carregar um peso com alguém do seu lado, que vai te ajudar, sim ou não? Vamos trazer aqui para o ambiente familiar, um exemplo. É muito bom quando o marido, a esposa, servem a Deus, sim ou não? Porque aí, nas dificuldades, eles vão fazer o quê? Vão falar com Deus, na unidade, na comunhão, na concordância, e aí as coisas ficam mais fáceis. Quer ver só, para aquelas pessoas, ou irmãs e irmãos, que às vezes só a mulher está na igreja e o marido não está, é mais difícil, quando ela tem uma guerra espiritual, quando ela está enfrentando o inimigo, quando ela vai enfrentar uma dificuldade, porque ela vê de um jeito, ela é espiritual, serve a Deus, crê na palavra, ela vê de um jeito, e o marido não serve a Deus, ele vai ver de outro, então não consegue ter a mesma comunhão, e vice-versa. Aí quando há essa força, essa ajuda, a Bíblia diz que o cordão de 3 dobras é mais difícil de se quebrar, é ou não é? Então quando uma casa todos servem a Deus, que é o pai, a mãe, os filhos, as guerras ficam mais fáceis de ser vencidas, as batalhas ficam mais fáceis de serem travadas. Por quê? Porque vai todo mundo ali, ó. O pai chega e fala, a coisa apertou, a coisa está feia, e a gente precisa orar. Aí vai todo mundo lá, na oração, vai falar com Deus. A gente precisa tomar uma direção aqui, e vai todo mundo na mesma fé, porque todos creem no mesmo Deus, e creem na mesma palavra. Isso torna a prova, a dificuldade, o problema, mais fácil, mais leve, mais suportável de se resolver. Agora, quando uma pessoa só, chega uma hora que a pessoa estressa, sim ou não? Chega uma hora que a pessoa fala, Senhor, não estou dando conta não, o Senhor faz alguma coisa aí, porque está feia a coisa aqui. Parece que o Satanás, o inferno, sentou em cima do meu teto aqui agora, e eu estou sozinho, eu não é? Cansa ou não cansa, irmão? Tem hora que cansa? Cansa, porque a pessoa está ali lutando sozinha, está se esforçando ali, é cheio de Deus, está cheio do Espírito Santo, está cheio do Espírito Santo, mas tem uma hora que cansa, tem uma hora que estressa, tem uma hora que fica difícil, e aí Deus vai falar com Moisés, Moisés, eu já entendi, Moisés, tá bom, já entendi, faz o seguinte, separa 70, diga comigo, 70, eita, aí o negócio vai ficar mais, 70, Moisés, 70 homens dos anciãos de Israel, dos oficiais, dos militares de Israel, separa 70, Moisés, que eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar do Espírito que está sobre você, e eu vou colocar sobre eles. Irmão, isso aqui é maravilhoso demais, isso aqui é glorioso demais, porque esse Espírito que Deus está falando que vai tirar de Moisés, para dividir entre os 70, não é qualquer Espírito, não é um Espírito humano de Moisés, que estava cansado, porque se fosse tirar do Espírito humano de Moisés para colocar nos outros, ia desanimar todo mundo, e eu não ia. Já viu aquela pessoa que entra desanimada? Uma pessoa desanimada, irmão, dependendo dos outros que tiver do lado, vai desanimar. Agora uma pessoa animada faz toda a diferença, faz ou não faz? Uma pessoa, irmão, desanimada, assim, você senta assim, uma pessoa desanimada, é horrível sentar do lado de alguém desanimado na hora do culto. É horrível você estar animado com alguma coisa, olha, Deus falou comigo que vai me dar uma bênção, você falar para uma pessoa desanimada, irmão, ela acaba com a tua fé na hora, sim ou não? Acaba com a tua esperança. Eu creio que Deus vai fazer, aí a pessoa,
Vai não, vai não, vai não. Você já viu como é que está o ano aí? Ixi, não vai dar pra, não vai acontecer não. É difícil. Então, o espírito que Deus está falando que vai tirar de Moisés é um espírito que não se cansa, é um espírito que não se desanima, é um espírito que não fraqueja. Era o próprio Espírito de Deus que estava sobre a vida de Moisés. Deus falou: Moisés, esse mesmo espírito que habita em você, ou seja, que está sobre a sua vida, que age na sua vida, esse mesmo espírito, junta 70 aí, Moisés, que eu vou pegar desse espírito que está sobre você e eu vou dividir com eles, e aí o negócio vai ficar mais leve para você, Moisés. Olha só que coisa gloriosa. Aí na hora Moisés falou: opa, para ontem. Quem não quer uma ajuda, não é, irmão? Quem quer 70 pessoas intercedendo por você aí? Eu sou o primeiro aqui, 70, cheio do Espírito Santo, aqui ó, pô na mão, falando: pastor, estou contigo e não abro mão. Opa, irmão, na hora, eu quero 70 aí. Se deixar 70 vezes 7 ainda. Quem é que não quer, irmão? 70 pessoas ali para ajudar. Não precisa nem de tudo isso, né? A gente às vezes nem precisa de tudo isso. Um 7 aí já dá uma aliviada, não é, pastor? Um 7 aí cheio do Espírito Santo, já dá uma melhorada na situação. E aí Moisés vai separar esses 70 homens, versículo 18. Deus falou assim, ó: e dirás ao povo: santificai-vos para amanhã e comereis carne. Deus falou: além de eu fazer isso aí, Moisés, dá um alívio para você, eu vou mostrar para esse povo que se eu quiser mandar carne, eu mando carne para eles. Porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne a comer? Pois bem nos ia no Egito, pelo que o Senhor vos dará carne e comereis. Diga assim: quem está na carne é da carne, mas quem está no Espírito é do Espírito. Aí a pessoa que está na carne, irmão, se na casa dela não tiver a carne, tiver só o zoião para ela comer, ixi, pronto, já murmura já. Ah, sim. Mas lá no Egito, lá eu comi uns pepinos, hein? O Senhor não quer me dar carne, olha o que tem aqui: ovo de novo, só ovo. Pois é. Se a pessoa estiver no Espírito, ela aproveita a situação para falar: então eu vou consagrar minha vida a Deus. Ela transforma aquilo numa comunhão com Deus. Mas se ela estiver na carne, ela enxergar só a carne, sabe o que ela vai fazer? Ela vai reclamar, ela vai murmurar, ela vai falar contra Deus, ela vai reclamar de quando ela estava lá no Egito, de quando ela era no mundo. Aí ela já vai vir as lembranças, que parecia que era tudo uma mil maravilhas. Por que não ficou lá, miserável? Vai para lá. Se lá estava bom, debaixo da chibata de Satanás, estava bom, fica à vontade. Agora, às vezes a pessoa não tem essa consciência. Por quê? Porque está na carne. O povo estava na carne, o povo não conseguia entender as coisas do Espírito, as coisas de Deus. E aí no versículo 19: não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias. Deus falou: eu vou fazer algo grandioso. Vocês não vão comer, não é 2 dias, não é 5 dias, não é 10 dias, nem 20 dias, mas o mês inteiro, até vos saciar pelos narizes, até que vos enfastieis dela, porquanto rejeitastes ao Senhor, que está no meio de vós, e chorastes diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? Então Deus falou: vocês vão comer carne, bando de ingrato. Não vai ser só 5 dias não. Eu vou dar carne para vocês, não é só 2 dias, 10 dias, 20 dias. Vocês vão comer carne o mês todinho, 30 dias. Eu vou mandar carne, vocês vão comer até pelo nariz. Aí Deus ficou irritado, irmão, porque a murmuração do povo chegou até ele. E aí Deus falou: eu vou mostrar para vocês o que eu posso fazer, o que eu tenho poder para fazer. Porque eles reclamaram: por que saímos do Egito? Olha só, irmão, versículo 21, e disse Moisés: 600.000 homens de pé, só homem tinha 600.000, aquele povo não tinha muito filho, vocês sabem disso, né, irmão? Era só um tiquinho assim, né, de 10 para cima, assim, era a média, né? Então geralmente nas contas antigamente, só se contava os homens, as mulheres e as crianças não eram contadas. Agora pensa aqui que Moisés está falando para Deus: ó, só de homens, Senhor, tem 600.000 de pé, o povo no meio do qual estou, e tu tens dito: dar-lhe-ei carne a comer um mês inteirinho. Aí Moisés falou: Senhor, eu não sei se o Senhor contou não, mas tem 600.000 aqui, ó, homem. Os cabos é bom de churrasco, hein?
Se levar para a churrascaria aqui, vai dar trabalho lá, vão querer botar para fora. Tem 600 mil homens aqui que comem com força, fora a família que está chorando, os meninos barriga de verme, está tudo aí querendo comer carne, as mulheres tudo junto. O senhor consegue ver? Eu não sei se o senhor contou não, mas eu já estou dizendo, tem 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Aí Moisés vai dizer, vamos degolar para eles, versículo 22, ovelhas e vacas que lhes bastem, ou ajuntar-se-ão para eles todos os peixes do mar que lhes bastem. Olha só, hein, irmão, você vê como é que Moisés está vendo a coisa. Senhor, vai matar o quê? Todo mundo aqui para eles comer? Porque vai ter que matar o gado todo aqui. Ou então vai ter que pescar o mar todinho aí para esse povo comer. É muita gente, é muito povo, é muito homem. Aí Deus vai falar com Moisés assim, ó, Moisés, olha só, porém o Senhor disse a Moisés, seria pois encurtada a mão do Senhor? Olha, irmão, que coisa, hein? Moisés vai falar para Deus da quantidade do povo, e Deus vai dizer assim, ô Moisés, você acha que a minha mão é curta? Você acha que a minha mão é pequena para fazer isso? Por alguns minutos aqui, Moisés esqueceu do que a mão de Deus fez através dele, irmão. Porque às vezes se deixar a gente se esquece. Ah, Senhor, será que o Senhor consegue fazer esse milagre aí? Ué, mas e os outros que Ele fez na sua vida? E todas as outras obras que Ele fez? Essa é só mais uma que Ele vai manifestar a glória dEle. Pronto, e acabou, irmão. Porque a mão de Deus não é curta. A Bíblia diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. A mão de Deus está sobre aqueles que clamam ao Senhor, que buscam o Senhor. Então Deus falou para Moisés, ô Moisés, você está achando que a minha mão é curta? Você está achando que a minha mão não consegue fazer isso, Moisés? Agora verás se a minha palavra te acontecerá ou não. Ou seja, Deus falou, eu vou mostrar para você também, Moisés, se a minha palavra se cumpre ou não se cumpre. Se eu tenho palavra ou se eu não tenho. Se a minha mão é poderosa ou se ela não é, Moisés. Versículo 24. E saiu Moisés e falou as palavras do Senhor ao povo, e ajuntou 70 homens dos anciãos do povo, e o pôs em roda da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do Espírito que estava sobre ele, ou seja, sobre Moisés, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram. Quando o Espírito que Deus tirou, de sobre Moisés, e colocou sobre aqueles 70 homens, repousou sobre aqueles 70 anciãos, a Bíblia diz que na hora eles começaram a profetizar. O que eles profetizaram eu não sei, mas eu sei que Deus começou ali a manifestar a glória dele, o poder dele, a unção dele, a virtude dele sobre aqueles 70 homens. Para quê? Com o propósito de ajudar Moisés, com o propósito de fazer com que Moisés tivesse aquele fardo mais leve, aleluia, porque o Espírito do Senhor, Ele faz isso quando vem sobre a nossa vida. Ele nos dá a capacidade de nós ajudarmos o nosso próximo. Não tem como acreditar, irmão, uma pessoa que está cheia do Espírito de Deus e não consegue estender a mão para o seu próximo, não consegue ajudar o seu irmão, não consegue ajudar as pessoas. Não, havia um propósito. Qual que era? Daqueles homens serem cheios do Espírito Santo. Porque não adianta eu querer ser cheio do Espírito Santo para pular na igreja de um pé só, irmão. Eu quero ser cheio do Espírito Santo, para quê? Para falar bastante língua, balá. Não, tem que ter um propósito, tem que ter uma missão nisso daí. Eu quero ser cheio do Espírito Santo para quê? Eu quero ser cheio do Espírito Santo para pregar o Evangelho. Eu quero para pregar a palavra, para pregar com ousadia, para falar do amor de Deus, para manifestar a glória de Deus sobre a minha vida, para mostrar o Deus que eu sirvo. É para isso que eu quero o Espírito Santo sobre a minha vida, o poder do Espírito Santo sobre a minha vida. Aí a Bíblia diz que eles profetizaram naquela hora, e aí depois nunca mais profetizaram. Está igual muita gente que uma vez, quando era crente assim, aí recebeu o Espírito Santo e foi profeta, se tornou, Deus usava na profecia, e hoje a pessoa não profetiza mais.
pessoa foi cheia do Espírito Santo e tinha visões, e hoje não consegue enxergar mais nada. A pessoa era cheia do Espírito Santo, tinha revelações, sonhos da parte de Deus, e hoje não tem mais. Qual o problema? Será que o problema está em Deus? Será que foi Deus que mudou? Deus ficou na carne? Não. Quem é que mudou? A pessoa. Somos nós que mudamos. Nós nos afastamos de Deus e perdemos a comunhão com Deus. E aí os sinais, e aí os milagres, eles vão diminuindo. Por quê? Porque nós nos afastamos de Deus. Mas hoje o Senhor está nos convidando para uma reconciliação com o Espírito Santo, para uma comunhão novamente com o Espírito Santo, porque Deus continua sendo o mesmo. Esse mesmo Deus que mandou esse Espírito sobre esses 70, é esse mesmo Deus que manda do seu Espírito, que repousa também sobre essa igreja, sobre as nossas vidas. Mas tem uma coisa, irmão, você precisa estar à disposição do Espírito Santo de Deus. Eu preciso estar à disposição de Deus. Versículo 26, porém no arraial ficaram 2 homens, o nome de um era Eudade, e o nome do outro Medade, e repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizaram no arraial. Ou seja, vamos lá, depois eu falo. Versículo 27, então correu um moço e anunciou a Moisés e disse, Eudade e Medade profetizam no arraial, e Josué, filho de Num, o Josué mesmo, do livro, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus jovens escolhidos, respondeu e disse, Senhor meu, Moisés, proíbe-lhe. Olha só o que está acontecendo aqui, irmão. Deus mandou do seu Espírito sobre os 70, os 70 profetizaram, e depois não profetizou mais, somente naquela hora. E tinha 2 homens que não estavam entre os 70, mas o Espírito de Deus veio sobre eles, e eles começaram a profetizar no meio do arraial. Aí alguém olhou, pastor, e disse assim, não pode. Ele não estava no meio dos 70, mas Deus, irmãos, estava mostrando que Ele é Deus, que Ele chama, não somente aqueles que Moisés escolheu 70, mas Deus olhou e falou, eu escolhi 72, tem mais 2 aí que eu vou manifestar o meu Espírito sobre eles. Ou seja, pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Irmãos, eu falei dessa palavra na reunião de obreiros, e que o Espírito Santo viesse sobre a vida dos obreiros, mas tem uma coisa, o Espírito de Deus não repousa só para quem tem carteirinha de obreiro, para quem é diácono, para quem é presbítero, para quem é evangelista, para quem é pastor, para quem é apóstolo, para quem é bispo, para quem é reverendo. Não, o Espírito Santo de Deus repousa sobre aqueles que buscam a face do Senhor, para aqueles que têm um coração voltado para Deus, para aqueles que em Deus olha e escolhe e diz, eu vou fazer o meu Espírito repousar sobre a sua vida, e você também vai ser um profeta. Para ser um profeta não precisa pagar de credencial, precisa ter temor a Deus, precisa amar a Deus de todo o coração. Levante a mão, diga glória ao nome santo do Senhor, porque esse Espírito não desce somente para quem é obreiro, mas para quem está à disposição de Deus, para quem quer trabalhar na obra. Alguém olhou e disse, não pode, para esses 2 aí, eles não podem fazer isso não. Foram lá falar para Moisés, lá um moço saiu correndo, porque sempre tem um fofoqueiro no meio do bolo, não é? Pastor, eu não sei não, hein? O senhor não veio, aí fulano pegou lá o microfone para dirigir, irmão. Não é, pastor? Irmão, não veio para oração, irmão, fiquei sabendo que você não foi, aí fulano lá pegou e foi dirigir lá. Aí a Bíblia diz que quando chega a notícia, está Josué lá, Josué mesmo, que vai guiar o povo depois de Moisés. Aí Josué olhou para Moisés e falou, ô Moisés, não deixa não. Como assim? Eles não estavam lá, eles não foram escolhidos, eles não podem profetizar, né? Eles não podem ser ousados, porque tem gente que acha assim, né, irmão? Só eu que posso ser ousado aqui. A hora do louvor aqui é minha e ninguém tira. Não. Até parece que eu vou dar, né, Mário Júnior? Ministrar, até parece, eu sou estrela. Estou fora, irmão. Quem chama é o Espírito Santo. Quem usa é o Espírito Santo. Quem age é o Espírito Santo.
E eu tenho que ter alegria em ver o meu irmão ser cheio do Espírito Santo. Eu tenho que ter prazer em ver Deus usando o pastor Maciel aqui na palavra, na pregação, na oração, na rádio, aonde for, tem que olhar e falar que o teu Espírito, Senhor, continue enchendo mais a vida do pastor. Eu tenho que olhar para a irmã aqui, para a Lucimara, e falar: meu Deus do céu, que unção quando a irmã canta. Mas ela não é obreira, ela não é diácono, ela fica na porta. Não importa, mas Deus derramou o Espírito dele sobre a vida dela, e ela canta com poder, ela canta com autoridade. Que Deus continue derramando o Espírito Santo sobre ela. É assim, irmão. Mas tem gente que é que nem esse moço aqui. Aí Josué, ainda inexperiente, né? Não conhecia muitas coisas de Deus. Olhou para Moisés, depois que o fofoqueiro foi lá falar: tem dois aí que não pode fazer isso. Não pode. Não pode o quê, irmão? Jesus disse que a seara é grande e poucos são os ceifeiros. Quem quiser ser ceifeiro da seara, você não precisa credencial não, querer dar carteirada aqui, ó. Isso não muda a vida de ninguém. O negócio é a unção de Deus, a unção que faz a diferença, é a unção que quebra o jugo, é a unção que despedaça o jugo. O resto é balela, o resto é conversa fiada, irmão. O negócio é com Deus, é com o Espírito Santo de Deus, independente se você é obreiro ou não. Se for, mais um motivo para buscar o Espírito Santo, para ter a unção de Deus. Aí não é um dever, é uma obrigação a pessoa ter o Espírito Santo sobre a vida dela, buscar. Como obreira, ela tem que estar nessa posição mesmo, ela tem que estar assim mesmo. Versículo 29, olha só a lição que Moisés vai dar para Josué, para aquele moço que foi contar lá que Eudade e Medade não podia profetizar, porque não estava entre os 70 que Moisés escolheu. Porém Moisés lhes disse: tens tu ciúmes por mim? Tem gente que tem ciúmes, irmão, do carro que ele carrega. Aqui ninguém põe a mão, ninguém tira. Roda a baiana, mano. Se for tirar, os irmãos, se for tirar, ixi, não pode. Até meu, ninguém, não. Faz uma rebelião, um motim danado. Ciúmes. Aí Moisés falou: para com isso aí, deixa dessa coisa. Tens tu ciúme, ô Josué? Você está com ciúme de mim, Josué? Tem gente que tem ciúme do pastor, não é, irmão? Tem ciúme. Não pode não. Aí Moisés fala: para com isso aí, rapaz. Tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta. Diga comigo: tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta. Quem dera que aqui essa igreja, todo mundo fosse profeta, todo mundo aqui é profeta, profeta nas crianças, profeta nos adolescentes, profeta no meio dos jovens, profeta no meio dos irmãos, profeta no meio das irmãs, profeta no meio dos anciãos. Quem dera que essa igreja aqui seja uma igreja de profeta, profetas cheios do Espírito Santo. Não é profeta da carne não, irmão, não é profeta que joga conversa fiada não, profeta cheio do Espírito Santo, que abre a boca e fala aquilo que Deus ordena, que abre a boca e fala aquilo que Deus manda. O que Moisés está dizendo para Josué é assim, ó: Josué, não precisa ficar com ciúmes de mim não, Josué, a obra não é minha, a obra é de Deus. Quem dera que todo o povo aqui fosse profeta. Irmão, qualquer pastor que é uma igreja cheia do Espírito Santo, qualquer pastor que é uma igreja que não tem ciúmes do seu cargo, que não tem medo da sua posição, que não tem vaidade com o cargo que ele ocupa, ele quer ver as pessoas cheias do Espírito Santo, quer ver Deus usando, quer ver Deus agindo. Aleluia, porque coisa maravilhosa é ter uma igreja cheia do poder de Deus, cheia de pessoas que dão obras, dão bons testemunhos daquilo que o Senhor faz em suas vidas. Isso é maravilhoso, irmão. Qualquer pastor cheio do Espírito Santo quer ver uma igreja, obreiros cheios do Espírito Santo. Ele não tem medo, não tem ciúme. Não, só quem prega aqui sou eu. Não. Deus está usando o outro, está usando. Vem aqui, irmão, prega a palavra, fala do amor de Deus. Que só quem toca, só quem canta sou eu. Para com esse negócio. É quem Deus quiser chamar, é quem Deus quiser usar e pronto, e acabou. A obra é dele, a obra não é minha, a obra não é a obra é dele. A gente só está aqui para administrar.
servir a Deus. Tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse do seu Espírito. Quem quer receber do Espírito Santo de Deus aí? Aleluia, porque Deus tem do seu Espírito para derramar sobre a tua vida, sobre a minha vida, mas nós temos que desejar isso dentro do nosso coração. Irmão, coisa maravilhosa é ter pessoas, eu que estou aqui, a gente que lidera algum grupo na igreja, como é bom você ter pessoas que estão cheias do Espírito Santo, para ajudar você a carregar o fardo, para ajudar você a conduzir aquele grupo, para conduzir aquela pessoa. Como é bom ter pessoas cheias do Espírito Santo, que não vai jogar conversa fiada, não vai ter uma visão carnal, não, pessoa cheia do Espírito Santo está à disposição para o crescimento da obra do Senhor, para o crescimento da obra de Deus. A pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela não é aquela que espalha, é aquela que ajunta e diz: não, vem aqui, vamos juntar, nós somos juntos e nós vamos fazer esse negócio ir para frente. Pessoa cheia do Espírito Santo olha para a igreja e diz: nós vamos juntar, e nós vamos juntar essa igreja, nós vamos juntar esse povo, nós vamos ganhar gente para Jesus, nós vamos juntar na oração, é 24 horas de oração. Então pessoa cheia do Espírito Santo diz: eu estou aí nessas 24 horas, eu não quero saber de nada, eu quero também a presença de Deus sobre a minha vida. E aí ela vai, se junta, e a obra do Senhor é feita, irmão, e a obra de Deus é feita. Agora imagine, para eu terminar, Deus colocou o propósito no coração do pastor, 24 horas de oração. Imagine só ele, ou ele, pastor Maciel, 24 horas de oração. Você acha que a gente ia aguentar? Não, mas Deus levantou uns guerreiros aí que não é obreiro, que o Espírito Santo foi sobre ele, ele falou: estou aqui também, pastor, estou aqui, ó. Não é diácono, não é evangelista, não é presbítero, não é pastor, mas está cheio do Espírito Santo, diz: eu estou aqui, é para orar? Vamos orar. E tem que fazer o que mais? Tem que cantar um louvor. Eu sou desafinado, mas eu vou cantar assim mesmo. Faz mais o que? Tem que trazer uma palavra. Eu não conheço muito, mas do pouco que eu conheço, eu vou pregar. Pode colocar meu nome aí, que eu também vou fazer parte dessa obra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Só quem está cheio do Espírito Santo está à disposição da obra do próprio Deus. Coloque-se de pé em nome de Jesus. É isso que eu tenho a cada quinta-feira tentado trazer aos irmãos. Agora tem uma coisa: só Deus, irmão, só Deus pode te encher, só Deus. Eu sei de uma coisa, que o Espírito que está sobre mim, ele pode ir sobre você. Eu sei de uma coisa, que o Espírito que habita sobre a vida do pastor Isaías, sobre a vida do pastor Maciel, sobre a vida dos presbíteros, dos obreiros, pode vir sobre você. Ainda que você não tenha credencial, que nem os 70 lá, ó. Fizeram a roda, tem uns 70 aqui, ó. Ok, foi sobre os 70, mas tinha 2 que não estavam na lista. E o Espírito Santo viu o coração deles. Lá dentro do coração deles, de repente, havia o desejo de ser cheio também de Deus. E aí o Espírito Santo foi sobre eles também e quebrou o protocolo, porque Deus é assim, irmão. Deus não segue a nossa regra. Ele é Deus e pronto, e acabou. Então, se você é essa pessoa que deseja fazer parte dessa obra do Espírito Santo, feche seus olhos, fale com Deus aí, de acordo com essa palavra. Fale com Deus: Senhor, eu também quero ser cheio do Espírito Santo. Eu também quero desse Espírito que estava sobre Moisés. Eu quero desse Espírito sobre mim. Aleluia. Esse Espírito, Davi vai fazer a sua oração depois de ter errado ele. A única coisa que Davi vai pedir para que Deus não tire dele é o seu Espírito. Davi, na sua oração, depois de ter pecado contra Deus, ele não ora dizendo: Senhor, não tire de mim o reinado, não tire de mim o trono, não tire de mim a coroa, não tire de mim o cetro, não tire de mim o povo, não tire de mim o que eu conquistei. Não, Davi não se importou com nada disso. Ele vai dizer: não retires de mim o teu Espírito Santo, porque é algo glorioso e maravilhoso que o homem pode ter sobre a sua vida. O bem maior que nós temos na nossa vida, que nós podemos guardar no nosso coração, na nossa vida, é o Espírito Santo de Deus. Então você não pode abrir mão dele, então você não pode desistir dele, de sentir a sua presença, de servi-lo na sua obra. É o Espírito Santo.
Então, em nome de Jesus, você que está à disposição, você que quer ser alguém, um obreiro, um ceifeiro no reino de Deus, que está à disposição, esse mesmo Espírito que está sobre a minha vida, esse mesmo Espírito que está sobre nós, esse mesmo Espírito que veio sobre Isaías, ele diz: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas. Esse mesmo Espírito também repousa sobre você aqui nessa noite. Levante a sua mão glorificando ao nome do Senhor e diz: vem mesmo sobre a minha vida, Espírito Santo, e Ele vai te capacitar para você fazer a obra gloriosa que Ele te separou para fazer, e você vai conseguir fazer aquilo que Deus colocou nas suas mãos com excelência, porque a obra do Espírito Santo era bacalabarassuri anderebequeia. Chokamanahassuri kalabaracheri minahaya. Oh Espírito Santo, vem sobre mim também nessa noite. Derrama do Espírito que estava sobre Moisés, sobre Elias, sobre o Davi, sobre Isaías, sobre aqueles que aqui estão, sobre o pastor que aqui está. Derrama também sobre a minha vida, derrama também sobre esse povo, e levanta também profetas e profetizas no meio das crianças, no meio dos adolescentes, no meio dos jovens, no meio dos irmãos, das irmãs, no meio dos anciãos. Levanta profetas em nome de Jesus. Levanta pessoas cheias também do teu Espírito aqui nessa noite. Oh Espírito Santo, recalabatereminahaya, alabor que andará batere que minara sob aqui. Quem dera que saia daqui hoje todo mundo profetizando, com a boca cheia de Deus, dizendo das grandezas e das obras que o Senhor há de fazer nesses últimos dias. Deus quer levantar profetas no meio dessa igreja, no meio desse povo. Deus quer te levantar como profeta no meio dessa igreja, no meio dessa geração. Aleluia, 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 aleluia. Nos últimos dias, diz a profecia que Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, Paulo vai falar sobre a excelência do dom da profecia. Ele diz: olha, eu quero que vocês falem línguas, mas eu quero que vocês muito mais profetizem. A profecia é algo que edifica, irmão. O que é a profecia? A palavra dada na boca, vinda por Deus. O profeta de Deus a gente conhece quando ele fala com autoridade, quando ele fala das grandezas, quando ele fala das coisas de Deus. A gente vê o profeta de Deus com autoridade. A pessoa está endemoniada, a pessoa que é cheia do Espírito Santo é profeta de Deus. Ela vai lá, estende a mão, ela ordena e o diabo tem que sair, pronto, e acabou. Porque ela é profeta de Deus. A palavra que está na boca dela tem um peso, porque Deus o chamou. E Deus quer fazer isso, esses últimos dias. Deus quer derramar desse Espírito sobre nós. Então que você se encha desse Espírito, em nome de Jesus, amém? Eu vou parar por aqui que eu já estourei no meu horário. Se você puder e quiser, dê uma salva de palma alegre ao Espírito Santo. Aleluia, 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 glória a Deus.